Em 2019, quando eu comecei a ficar bem angustiado por causa dessa feiura dos bairros aqui no Brasil, combinando na criação daquele primeiro vídeo, porque nossos bairros são tão feios. Naquela época, toda vez que eu ouvia a expressão bairro planejado, eu corria para olhar. Naquela época, por algum motivo, assim, essa expressão bairro planejado remetia a ideia de um bairro bonito, né, nos moldes americanos, ou pelo menos parecido. E um dos primeiros bairros que eu ouvi falar na época de bairros planejados foi justamente a Smart City Laguna, lá no Ceará. Não sei se vocês ouviram falar, estavam construindo na época uma Smart City, na cidade de Croatá, lá no Ceará, chamada Smart City Laguna. E aí o pessoal sempre começou a comentar aqui nos meus vídeos, né? Dar uma olhada lá na Smart City de Laguna, no Ceará. E aí eu fui correndo dar uma olhada. Então eu fui na internet pesquisar ver se eu encontrava alguma imagem. E na época era bem difícil encontrar alguma imagem, até porque estavam construindo ainda o bairro. E as imagens disponíveis eram aquelas imagens mesmo de computador que eles fazem do projeto 3D. E quando eles fazem também, eles gostam de mostrar mais praça, as ruas e tal. E era muito difícil encontrar a imagem do bairro, das ruas da parte residencial. Mas eu rodei a internet aqui todinha e acabei encontrando uma imagem, que é essa imagem que vocês estão vendo agora. Aí eu parei e pensei, que viagem é essa, velho? E aí eu me lembro que eu cheguei até a entrar em contato lá com o corretor de imóveis de Laguna, peguei o WhatsApp aqui na internet, entrei em contato com o corretor lá, perguntava sobre o bairro, se ele tinha alguma imagem da rua e tal. Não lembro mais o que ele falou, porque já faz muito tempo, mas eu me lembro que eu enviei umas imagens de bairro americano para ele, perguntando se tinha alguma rua lá parecida com aquela. Aí eu não lembro também o que ele falou, naturalmente ele disse que não tinha, né? E eu me lembro também que eu falei para ele, para vocês terem noção da agonia que eu tava na época de ver bairro assim. Eu disse para ele falar com o responsável lá da obra, para eles construírem ruas mais naquele padrão ali que era mais bonito, né? E aí essa foi a primeira decepção que eu tive com o bairro planejado. E aí eu continuei pesquisando por bairros e tal, e sempre que eu ouvia a expressão bairro planejado, algum bairro planejado estavam construindo e tal, ia dar uma olhada, até que eu comecei a desistir de ficar olhando bairros, porque cheguei à conclusão que são todos iguais, eram todos iguais. Basicamente, os bairros planejados do Brasil são da seguinte forma: quando não são condomínios fechados, são horríveis para o desenvolvimento social do país. Condomínios fechados nada mais são do que um sintoma, né, de uma doença crônica aqui no país chamada individualismo. Você tem dois tipos de bairros planejados. Você tem os loteamentos de lotes vazios, onde a construtora entrega o loteamento todo pronto, o bairro todo pronto, ruas pavimentadas, praças, parte comercial ali toda construída, mas os lotes das casas são vazios, onde cada um fica responsável pela construção da sua própria casa. Você compra só o terreno e constrói a casa do jeito que você quiser, né, na hora que você quiser. Mas aí você imagina a situação num país onde não existe mais senso estético, a cabeça da pessoa é só em construir um muro ao redor de todo o lote ali e se enfiar lá dentro e que se exploda o resto do bairro, né? Qual é o resultado de um tipo de loteamento desse? Você acha que vai ser? Naturalmente vai ser um bairro horrível, uma tragédia urbanística, né? Chegando a ser tão feio quanto bairros que foram oriundos de uma invasão, por exemplo. Inclusive eu vou mostrar um exemplo agora para vocês de um bairro desse tipo aí, de um loteamento com lotes vazios. E aí vocês vão ver com os próprios olhos, né, o que é que dá se você fizer um loteamento e deixar cada um construir a sua casa. Inclusive esse bairro eu descobri esses dias agora, pesquisando aqui sobre bairros planejados para fazer esse vídeo, eu acabei descobrindo ele agora, não conhecia ele antes. Aí vocês vão ver a que ponto chegou a nossa cultura de construir bairros. Vamos lá dar uma olhada comigo? Bom, eu tô aqui no Google Maps, como vocês podem ver. Essa daqui, eu tô aqui sobre São Paulo. E o bairro que eu olhei, ele fica aqui perto de Campinas. Vou descer aqui para vocês darem uma olhada. Eu me lembro que ele fica bem aqui numa região chamada Horte alguma coisa. Deixa eu ver se eu vejo o nome aqui. Tá aqui, ó. Esse nome bem aqui, ó. Hortolândia. Lembro que ele ficava bem aqui perto. Ó, vocês estão vendo uma região vazia? Ó, tava passando aqui e eu olhei essa região vazia bem aqui. Um bairro, na verdade, com uma distribuição espacial muito boa, tá? De você olhar de cima. Então, como eu já sou acostumado a olhar bairro assim pelo satélite do Google Maps, então quando eu olho um bairro assim, eu já dou uma olhada para ver como é que é o bairro, porque como ele já tem uma distribuição espacial aqui, então potencialmente pode ser um bairro mais bonito. Então vou dar uma olhada, e foi isso que eu fiz aqui com esse bairro. Eu vi esse bairro aqui com essa distribuição espacial. Vocês podem ver de cima que é uma distribuição espacial mais confortável. Você comparar com essa região aqui, ó, pode ver que não há qualquer espaço aqui para verde. Se você vier para cá, você já vê bastante espaço. Então sempre quando eu vejo um bairro assim, eu dou uma olhada. Eu tava passando aqui, vi esse bairro aqui, e aí fui dar uma olhada.
Eu vou descer primeiro, bem que assim fica a entrada dele. Bem que assim fica a entrada dele, vocês vão ver o nome do loteamento, para vocês confirmarem que é um loteamento. Olha, é o loteamento Parque Terra de Santa Maria. Então quando tem um loteamento assim já todo pavimentado com terrenos vazios, então você já sabe que é um loteamento com lotes vazios, onde cada um fica, onde os moradores podem comprar um terreno, mas já tem tudo pronto, já tem as ruas pavimentadas e tudo. Então eu vou dar uma olhada aqui por dentro do bairro para você ver a situação que tá. Vamos entrar primeiro nessa rua aqui, né? Graças a Deus tem fotos disponíveis aqui do Google Maps para dar uma olhada. Eu vou descer em uma das ruas, eu vou descer primeiro nessa aqui. Ó, a situação do bairro. Lixo aqui, terreno baldio, mato grande, né? Ó a tragédia urbanística. Não são terrenos muito grandes também, deve ser uns de 10 metros assim de largura, mas com certeza a pessoa pode comprar 2 terrenos se quiser também. Olha a tragédia que ficou o bairro. Isso aqui é um bairro todo planejado, com loteamento planejado, ruas já pavimentadas, tudo bem separado. E aí vou sair de uma rua aqui, eu vou para uma outra rua agora, vou para essa rua de trás aqui. Ó. Ó a situação. Vou sair agora dessa, vou mais para uma mais longe, vou para essa da rua aqui. Olha. Bom, se vocês acham esse bairro bonito, então beleza, mas eu não acho horrível. Acho que ficou horrível o bairro, tá horrível o bairro e felizmente foi isso que virou os bairros planejados do Brasil, né? Os bairros de classe média mais baixa. Virou esse daí. Ó, esse aqui não tem nem casa, mas o muro já tá garantido aqui, ó. Tem que já murar logo tudo, senão o ladrão vai entrar pra roubar o mato. Só acho que é isso que o cara tá pensando, né? A situação do bairro, irmão. Ó, vou em outra rua aqui mesmo, só pra gente ver mais feiura, né? Porque a gente sabe que não vai ter. Deixa eu ver o que é que tá escrito aqui. Edificação. Arquiteto, ó, Patrícia Dias de Oliveira. Isso aqui tem arquiteto, ó, a situação. Ó, a situação da casa. A arquitetura da casa que eu falo. Só pelo contorno aqui a gente já sabe o que vai dar. Ó, tem uma arquiteta, para não dizer que foi feito sem arquitetos, ó. A arquiteta aqui, tá aqui, ó. Cabeça dos arquitetos hoje é só isso aqui, ó. Fazer uma casa quadrada e só. Isso foi o que virou a arquitetura no Brasil, né? Só virou isso agora, a arquitetura moderna. Isso aqui que não tem arquiteto tá mais bonita do que aquela lá. Mas enfim, vocês já olharam aí. Ó, que belezura. Ó, belezura. Aqui não tem nem casa ainda, mas o cara já meteu um murão aqui. Tá horrível essa rua. E aí entra outro tipo de bairro que eu ia comentar com vocês, que são os bairros onde as construtoras já entregam as casas construídas. E aí nós entramos em outro problema, que eu acho muito triste, né? Pelo menos eu acho muito triste. Que é, não sei o que diabo que acontece, que os arquitetos dessas construtoras, sempre quando vão construir casas, de todas as arquiteturas disponíveis, elas me escolhem a mais horrível do universo, que é a arquitetura moderna. E para piorar, a maioria desses bairros ainda os moradores podem fazer modificações, podem construir muros. Aí pronto, a caganeira já tá feita. A arquitetura moderna com muro é o fim. Inclusive na própria Smart City de Laguna aconteceu isso. Eu tava olhando lá os vídeos de algumas ruas de lá. Como as casinhas de lá tem esse espaçozinho na frente lá, um morador murou todo. Então infelizmente fazer um bairro planejado hoje aqui
e deixar os moradores fazer o que quiser, não vai dar outra coisa, sempre vai acontecer isso. E observando aqui essa Smart City de Laguna também eu consigo ver um outro problema, muito comum nesses bairros planejados aí de classe média mais baixa, que é o simplismo e a falta de espaço. Se você observar aí essa rua, você vê que as casas são literalmente grudadas uma na outra, e os lotes são minúsculos, você não tem mais do que 10 metros de largura, e as casas são literalmente iguais uma na outra, com uma arquitetura muito simples, praticamente nem existe uma arquitetura aí, né? Não é uma arquitetura moderna, mas também não é nenhuma arquitetura bonita, assim, mais definida. Tá parecendo um conjunto habitacional. Custava dar mais um pouquinho de espaço nesse bairro, nesses lotes, desgrudar essas casas, fazer casas com uma arquitetura mais bonitinha, com varandas. E aí você escolhia mais 3 arquiteturas ali diferentes, que combinasse, né, para fazer em todo o bairro, para não ficar tudo igual, como eles fazem lá nos Estados Unidos. Tenho certeza que não ia dar mais trabalho do que já deu para fazer até aí, e a diferença ia ser enorme, né? Mas como a gente já se acostumou com isso, então as construtoras meio que não se importam também em fazer dessa forma aí, porque sabe que as pessoas não vão reclamar. As pessoas meio que já se acostumaram a viver dessa forma aí, grudadas, né? Então, já virou cultural também. E recentemente agora o pessoal começou a comentar aqui no meu canal sobre um bairro planejado chamado Viva Parque Porto Belo. É um bairro planejado que está sendo construído ali em Santa Catarina, entre Florianópolis e Balneário Camboriú, numa cidade chamada Porto Belo. É um bairro planejado que está sendo muito comentado aqui no YouTube, e aí o pessoal pediu para mim olhar. E aí, depois de todo esse tempo olhando aqui bairros planejados no Brasil, eu realmente acreditei que eu ia ver alguma coisa diferente, né? O pessoal comentava muito sobre parque, vai ter um parque grande e tal, e aí eu realmente acreditei que eu fosse ver alguma coisa diferente, mas chegando lá era só mais um bairro planejado mesmo no padrão brasileiro, como sempre. O bairro ainda não foi construído, mas já tem muitos vídeos aqui no YouTube confirmando essa informação. Serão residenciais de 255 metros quadrados e 455 metros quadrados, e cada uma delas seguindo um altíssimo padrão de acabamento, com o que há de melhor em tecnologia, sustentabilidade e arquitetura moderna. E tudo isso dentro de um bairro planejado. Vai ser um bairro aberto, conforme as informações divulgadas aqui, mas se permitirem construir muros, como os outros bairros planejados, esquece, vai ser daquela forma. Mas de qualquer forma vai ser um bairro minúsculo, porque a maior parte da área lá vai ser o parque, aqueles prédios horríveis lá que eles ficam sempre mostrando. E vai ser um bairro de alto padrão, casas de 3 milhões de reais, de 4 milhões de reais, então vai ser só mais um bairrozinho rico ali na região de Florianópolis, tá? Não vai representar nada de mudança nesse cenário de bairros desorganizados do Brasil, porque a maioria dos bairros aqui é classe média mais baixa, e os bairros de classe média aqui são muito mais feios ainda do que aquele, porque esse daí do Viva Parque Porto Belo, e não vai representar nenhuma mudança no padrão de construção de bairros planejados, porque, como eu falei para vocês, é só mais um bairro planejado no padrão brasileiro, arquitetura moderna e até muros também, se possível. E o pessoal comentava muito, mas é um bairro planejado, que tem tudo pronto, saneamento básico, segurança, arborização, tem parque, um bairro com casa de 3 milhões de reais. Isso daí é obrigatório ter esses itens aí, né? Isso daí é o mínimo. E eles fazem todo um marketing ali por causa do parque que vai ter lá, como se o parque fosse uma coisa super inovadora, né? Nos Estados Unidos faz isso desde quando ele existe, colocar parques ali junto de bairros. Inclusive esses dias agora eu tava vendo um vídeo aqui de bairro planejado, aqui no YouTube, e aí a mulher tava falando de um bairro planejado que tinha arborização. Ela falou, não, que lá fora já é uma tendência isso. Esse convívio com a natureza, essa paz, esse equilíbrio. A gente estava conversando aqui em off, né? A inspiração desse projeto é do exterior. E lá é bem comum, é tendência. Que tendência daí sempre existiu nos Estados Unidos, na Europa, né? Aqui para nós é inovador, porque a gente fomentou essa cultura de se concentrar em centros urbanos, então ficou aí o resultado. Pessoas querendo morar em lugares mais arborizados. Então para nós aqui isso é novo, mas aí sempre existiu, né? Em países como Estados Unidos e na Europa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham entendido a mensagem. Infelizmente, essa é a nossa cultura de construir bairros, e enquanto a gente continuar dessa forma, não haverá qualquer perspectiva de mudança. Enquanto as construtoras do Brasil estiverem preocupadas apenas em construir um bairrozinho planejado aqui, um condomínio fechado ali, um bairrozinho de rico aqui ou um prédio lá na praia, não haverá qualquer perspectiva de mudança. É necessário ter uma pessoa, um grupo de pessoas ou até mesmo um movimento, né, que tenha como projeto não construir um bairro apenas, mas remodelar a forma de construir bairros em todo o Brasil, transformando o Brasil em um país planejado, bonito,
com bairros esteticamente lindos, né? Que na minha humilde opinião seria os moldes americanos. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!